Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e hoje o assunto é matemática. Então, se você é desses alunos que se auto-intitula como ruim de matemática, coloca o podcast em velocidade reduzida e presta bastante atenção. O que nós vamos estudar hoje são as equações. Equação são as contas onde o objetivo é encontrar o valor de x. Porém, como forma de pegadinha ou analfabetismo, às vezes a questão é elaborada sem um x. Aí você precisa identificar o valor de y, ou z, ou a, ou qualquer que seja o caractere escolhido. Um dos obstáculos das equações é justamente essa mescla com a língua portuguesa, onde até determinado momento da vida acadêmica você fazia contas com números e de repente você precisa somar, dividir e multiplicar também letras. Sendo que resolver equações e encontrar o valor dessas letras não soma pontos na disciplina de português, apesar de ela estar aqui presente. Toda equação tem o símbolo de igual no meio do problema, por isso se chama equação. Igual, equação. E o jeito de resolver uma equação é muito simples. Você deixa o x de um lado desse símbolo de igual e coloca todo o resto do outro lado do símbolo de igual. Ou seja, x é igual a tudo que tem lá do outro lado. E esse é o valor de x. Um exemplo muito fácil, porém quase impossível de entender e acompanhar, pois trata-se de uma conta matemática descrita apenas pela minha voz, seria o seguinte: x menos 1 igual a 2, ou seja, tem x menos 1 de um lado do símbolo de igual e 2 do outro lado do símbolo de igual. Temos que deixar o x sozinho, então passamos o 1 para o outro lado. X igual 2 mais 1. Pronto, resolvido. O valor de x é 2 mais 1. Parece muito simples, e realmente é bastante fácil para matemáticos e cientistas resolverem esse tipo de conta. Mas para os estudantes, as equações guardam ainda muitas armadilhas. Por exemplo, a maior delas é quando você passa um número de um lado do igual para o outro lado. Ele muda o sinal. Se era um número positivo, vira negativo, e se ele era negativo, vira positivo. E se você esquecer desse simples detalhe, seu professor de matemática com certeza irá considerar sua resposta como errada, ainda que seja só a troca de um sinal. É importante lembrar que muitas vezes quem apresenta um comportamento opressor tem o histórico de ter sofrido opressão. Ninguém chega até a carreira de professor de matemática sem ter sofrido muita rejeição ao longo da vida. É preciso por parte do aluno um certo entendimento dessa situação e o esforço para acertar os sinais das operações matemáticas. Ao passar um número para o outro lado do igual, inverta o sinal. Bom, essa foi uma explicação bastante profunda sobre equações e eu espero que você esteja se sentindo confiante para resolver esse tipo de problema. Mas infelizmente eu tenho que te avisar que tudo que nós tratamos aqui diz respeito apenas ao que os matemáticos chamam de equações de primeiro grau. Depois disso ainda tem outras equações, como por exemplo as de segundo grau, onde você tem que encontrar o valor de 2x. Mas não basta apenas multiplicar o valor de x por 2, pois ao analisar a equação você verá que um desses 2x provavelmente será um y. Essa é a matemática, o pior está sempre por vir. Nos vemos lá! Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.